E aí, pessoal do Tradência, então vamos fazer uma recapitulação para essa semana e vamos fazer como se a gente tivesse no domingo estudando para a semana, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, acho que a galera gosta também. Criar perspectivas, criar possíveis cenários já para a semana, né? Então a semana termina aqui na sexta, dia 13, certo? E eu vou até tirar aqui e nós vamos de novo para aquela visão de começa no macro, né? Apesar que com esse monte de estudo aqui vai ser complicado enxergar, porque só eu sei ler esses estudos aqui, mas nós vamos tentar então. Como eu gosto de fazer, né, eu gosto de voltar atrás, se eu clicar aqui ele vai pegar o presente. Então não vamos fazer assim por enquanto, tá? E vamos ver sem os estudos para ter uma clareada então. Então tem aquela área macro que está se formando há mais de 3 meses, né, desde o dia 27 de julho, que vai ter estopo geral aqui na região do começo do 19, né, 19,05, e o final aqui naquele 17, 17 e pouco, certo? E dentro dela o mercado vai estar, num contexto mais macro, lateral, certo? A gente pode trabalhar dentro dessa área e pegar tendências dentro dela no time frame menor. É isso que a gente vem fazendo. Aqui, se vocês perceberem, foi o dia da eleição, ó, tem essa rabiscada aqui, porque o Trump ganhou na Flórida e teve um medo de que ele conseguisse virar o jogo, dessa puxada para baixo, e no mesmo dia ele volta para dentro da área. E eu adoro falar para vocês de falhas de cenário, né? Porque todo esse pessoal que se posicionou aqui e todos os pessoal de time frames menores que se posicionou nessa rabiscadinha aqui, nessa aqui, entendeu? No rompimento aqui, neste pullback aqui, entendeu? Quando reentrou aqui, tentou comprar melhor, fez esse outro rompimento no Trump. Então, todas essas pessoas, elas criam uma expectativa e à medida que volta para essa área de dentro, há todo um reposicionamento, porque várias pessoas vão largando essas posições ou remanejando elas, né? Soltando um pouco, descarregando para vender melhor aqui para cima, porque percebeu que não que, que, que o mercado não se afastou daquilo que ela se posicionou, né? Ou mesmo quando volta para cá, traz outras motivações, outros gatilhos de hedging, de posições estruturadas e todas essas coisas, né? Então, por isso que a falha do cenário faz isso, sem falar que é meio que assim, toda vez que tem, por exemplo, essa acumulaçãozinha aqui e ela rompe, é que aqui não teve um reteste, mas todas as acumulações, elas rompem, tem reteste, pelo menos num time frame menor, certo? Ou não precisa ter o reteste exatamente de um fundo ou de um topo anterior, porque vai ter ordens no caminho de pessoas de time frames menores que buscam pegar essa continuação dessa queda, entendeu? Então todas essas ordens de venda, imagina, depois desse rompimento aqui, ó, que eu estou mostrando, na hora de voltar, tem várias ordens de venda de time frames diferentes, esperando coisas diferentes. Alguns caras estão montando posição, então eles estão vendendo desde aqui, vende, solta, vai manejando, mas montando uma posição de venda. Então toda vez que sobe, tem um pouco de venda desses caras. Só que à medida que sobe também, vai limpando essas ordens de venda, certo? É por isso que quando você sai de uma grande área assim e volta para dentro, existe aquela regra que eu mostrei né, no webinário com o Caio, que ao voltar dentro de um valor pré-estabelecido, ele tende a atravessar esse valor. Por que isso acontece? Por que ele não para no meio e sai de novo, vamos dizer assim, entendeu? Porque, tirando esses eventos assim, né, isso aqui foi eleição, então ele entrou, saiu e entrou de novo, porque é um evento que chacoalhou o mercado, mas em condições normais, se ele sai é para valer, e se ele sai e entra de novo, ele atravessa a área. Por quê? Todas essas áreas aqui, que nas voltas que eu mostrei, eles foram acumulando aquelas vendas, aqueles unfinished business que eu já falei de teoria de oferta e demanda, que são negócios não acabados, são lotes que sobraram, que os caras não conseguiu vender. Então, nesses pullbacks, ele vai consumindo essas ordens. Então, toda essa descida, ele for consumindo as ordens de venda nos pullbacks. Então, quando subir de novo para dentro dessa área, não tem mais essas ordens de venda segurando, entendeu? Por isso que ele atravessa, sacou? E a mesma coisa acontece numa alta. Então, ó, essa alta aqui, ó, dá para ver bastante, que tipo, ó, aqui teve um rompimento e aí ele volta e faz um pullback até o topo dessa estruturazinha aqui.
e sobe de novo, e faz outro pullback, e sobe de novo, e ele vai entrando nessas áreas e consumindo todas as ordens de compra que sobraram dessas negociações aqui, dessas negociações aqui, dessas negociações. Então, por isso que quando ele vem aqui, faz esse topo, falha o novo topo e volta para dentro, olha aqui como ele atravessa muito mais rápido para dentro de novo da área. Por quê? Não tem mais nenhuma ordem de compra segurando, ou tem muito menos, porque na subida ele foi pegando essas ordens no pullback, sacou? Então, outra coisa muito legal de se ver, e é uma coisa que eu vou falar como pensar desse jeito, tá me fazendo, me fez fazer as operações que eu fiz essa semana, tá? Então, vamos lá. Então, essa é a área maior, a gente vai para um time frame menor agora, e eu tenho que pegar tem que ser do dia 15 para frente, ó. Acho que tá bom. Aqui vai ser um período de um mês e meio por aí, que eu gosto também de pegar por evento, ó, não só o tempo fixo que nem aqui, ó. Então aqui a gente vê que ele quebrou um padrão que estava fazendo de alta, e aí ele começou a acumular de novo, entendeu? Então geralmente depois de fundos relevantes, depois de movimentos fortes para um lado, depois que ele se descola de outra coisa que estava fazendo, ó, tinha um mês que estava acumulando aqui, e aí ele veio e quebrou isso, aí ele começou a acumular de novo. Então eu gosto de pegar dessa parte aqui, ó, e ver o que ele anda fazendo. Então ele está formando duas grandes áreas, né, e algumas áreas menores. Então essa grande área aqui, e olha qual é o topo dela, é perto daquele 40, certo? É aqui no 60, 70. A gente vai lembrar desse 17, 70 já já. E o fundo aqui na região do 17, que é o fundo da macrozona, né? E aqui, essa outra área aqui, e o topo aqui no 17,30 e pouco. No 18,30 e pouco, perdão. E aí a gente vai ver agora as dinâmicas semanais, para ver como ele está se comportando naquela área macro que eu peguei anterior. Aqui eu trouxe os profiles semanais, certo? Desculpa a lerdeza aí, PCzinho da Xuxa, aí desenhou tudo. Então como foi a última semana, ó? Tá vendo que apesar dele ter, né, dado o pullback dessa alta aqui, eu vou botar um gráfico maior de 3 horas, ou até de 6 se bobear, vou fazer um de 6. Eu gosto do gráfico de 6 porque ele divide o dia nos 4 períodos, né? O período noturno, que é a sessão asiática, a madrugada é o mercado europeu, amanhã é o mercado americano e depois tem um afternoon, né? Que aí é o fechamento de mercado. Então eu gosto bastante, eu gosto muito mais do que o gráfico de 4 horas, tá ligado? Porque o gráfico de 4 horas ele quebra sessões no meio. Mas divaguei de novo. Então essa foi a alta de semana retrasada, as eleições foi esse puta candle aqui, vermelho, né? E essa foi a semana de agora. Então, o que essa semana fez? Foi uma semana de rebalanço, porque um puta movimento de alta, foi um rebalanço do ponto de vista de valor e foi um pullback no ponto de vista de price action, certo? É o que a gente já tinha imaginado. E esse pullback bateu bem aonde? No topo do valor da semana passada, que eu já tinha falado para vocês, que eu olhei aqui os cinco dias, e ele tinha essa área aqui com um topo aqui, que também é uma zona de demanda. Por isso que eu falei que o pullback poderia ir até a região do 45 até 48, certo? E foi isso que aconteceu. Eu peguei a compra aqui no pullback e o alvo era aqui, né, nessa regiãozinha que você vê que está aqui, está meio apagadinha, porque o semanal eu estou botando o 70%, né, que a gente fala que é o desvio padrão. Mas a gente tem que lembrar que tem essa outra área que fez na semana também, tá? Então tem que considerar ela como alvo que já tinha feito outros dias aqui atrás, lembra? E tudo mais. Bom, o que eu tinha pensado para essa semana? O ponto importante era essa região 35. Só que a gente entra, né, vamos dizer assim, o mercado entra na nossa mente às vezes. Então eu penso assim, para ter uma retomada da alta, um dos critérios é ele continuar acima desse 35, que é de regiões passadas, onde eu puxei ele. É de uma região de oferta criada nesses dias aqui. Ele fez estrutura, acumulou e puxou, fez um grande movimento para baixo, certo? Então ele começou como uma região de oferta e depois ele virou uma região de valor, certo? E aqui, essa semana passada, a gente vê que foi um dia que desceu, acumulou aqui, fez falso rompimento, pegou na sua continuação e aí subiu de novo e bateu na segunda-feira, olha onde ele bateu. Eu já tinha falado isso no vídeo passado,
Mas aqui essa máxima aqui, ó. Aqui a high, ó. 18,69. Eu tinha falado uma região entre os 18,70, 18,65, certo? Foi exatamente ali que ele fez, que é esses dias aqui, né? Carrega, meu filho. Agora está com dificuldades aqui, ó, que juntou esses 2 dias aqui, então os profiles diários também sendo importantes, certo? Aqui acumulado, ó, mesmo tirando o que já aconteceu, né? Pegando para segunda-feira, era aqui, ó, 67, 68. Então ele deu tipo 2 pips de calor, bateu aqui e já desceu de novo e voltou para a distribuição. Eu esperava o quê? Que aí você vê, é quando você fica desatento e fica torcendo. Aí você espera, bate aqui, então vai descer até o 18, ou vai lá no 17,40 de novo. Só que a gente tem o contexto semanal aqui em jogo. Então a gente tem esse topo da semana, tá ligado? Se ele fez aquele pullback e tá retomando uma alta, aquela alta que a gente falou de semana retrasada, por que ele bateria aqui e desceria de novo? Entendeu? Então, a tese maior, nesse momento, ela se impôs. Ele segurou o topo do valor da semana passada, né, que acumulou aqui no Memorial Day, o dia anterior. Então, ele chegou a entrar na área aqui, ó. Então, vamos botar como referência esse 18,35, já é ponto meu anterior e foi o topo dessa semana passada, essa região. Então, vamos lá. Esse 18,35, ó, nesse dia aqui que ele fez o topo no 18,68, ele tentou entrar na área, ó, e saiu. Então ele não conseguiu criar valor dentro daqui de novo. Criar valor é o quê? Fazer mais candles. Agora dá para diminuir também, né? Vamos pro dia 16. Aqui, ó, o topo no 18,68 e o fundo aqui, certo? Você vê até que ele pegou uma referência menor, né? Ele pegou a referência desse dia aqui para fazer a rebarba, vamos dizer assim, né? Ele pegou aqui, pum, e subiu, certo? Então foi uma coisa acumulada de 2 dias anteriores. E aí, o que a gente tem que pensar? Se ele falhou em ficar abaixo do 35 e criar valor, ele fez uns candles para baixo, mas depois puxou para cima de novo e fez até uma mini região de demanda aqui, se você for ver no time frame menor, ó, mas aqui você já vê que ele dá uma juntadinha e puxa, certo? Não é a região de demanda mais bonita de se ver, mas você vê aqui pelo acumulado, ó, que eles são duas áreas separadas. Tem essa região que ele puxa e aí ele cria valor aqui e aí aqui ele bate de novo na terça, tá? Então ele está retomando a alta de novo, sacou? E nessa eu fiquei achando que dentro da área ia ficar dentro e comecei a vender. E a hora que saiu, a hora que ficou acima desse 35, que é o semanal, eu continuei vendendo. Entendeu? Por quê? Falha em ver o contexto maior, entendeu? E ficar insistindo no cenário de venda porque bateu na regiãozinha que eu acertei na mosca, tá ligado? E eu nem acabei vendendo aqui, porque segunda-feira o mercado asiático já abriu para cima e eu fiquei, nossa, mas ele pode atravessar esse 68 aqui, certo? No fim ele bateu certinho ali e desceu, só que ele não desceu tudo que eu esperava e eu fiquei pensando, não, vai ser venda, vai ser venda, vai ser venda. Se eu tivesse olhando o contexto geral, eu entenderia que não conseguindo ficar abaixo dessa referência semanal e mensal, né? Porque pega aquela região de oferta lá do começo, então tem algo errado. E a gente tem que voltar para analisar de novo, pensar, pô, então é a tese maior mesmo, porque ele está pegando profiles, ele está continuando a subida, retestando o semanal e retomando a subida. Ele não quer saber de profile diário, entendeu? Aquele 68 foi só para ele descer aqui e buscar, entendeu? E redistribuir para cima. Beleza, foi isso que ele fez. E na terça, ele simplesmente só deu a continuação, porque ele saiu de novo dessa área, então ele vai puxar para cima, e ele só retestou essa área aqui do dia anterior. Ele foi até um pouquinho para baixo do velho area high aqui, né, que seria a região dos 50. Ele quase encostou na POC, ó. Aí por isso que eu não gosto de POC, ó, porque se você ficou esperando na POC, você se fudeu. Só se você pagou o PIP, né? Mas a questão é que era para ele respeitar aqui. Ele entrou, fez um falso rompimento e saiu de novo. E nessa você já fica esperto. Se fica acima dos 50, ele já está num contexto macro, retomando uma alta, porque ele não entrou nessa área do 35. E no contexto micro, ele rejeitou criar valor dentro do valor anterior. Ele entrou e saiu de novo.
E aí você vê esse puta movimento. Se a gente entrar na dinâmica dos 5 minutos, 18,50, a referência, né? Aqui. Você vai ver que o micro também denuncia o macro. Então, no overnight, ele estava fazendo aqui, ó, 3 e pouco da manhã, 4 da manhã, o mercado europeu abre às 5, né? Ele acumulou aqui, e eu vou até tirar o diário para a gente ver como que estava esse overnight, ó. Olha como estava o overnight. Ele tinha acumulado aqui em cima, acumulou mais para baixo, fez esse fundo no 55 e puxou às 4 e poucos da manhã, pré-abertura. Puxou e fez uma outra acumulação aqui embaixo, só que a referência maior para o dia está sendo esse overnight aqui, correto? Só que ele está criando aceitação para baixo do 50, 50 e pouco, que é a área do dia anterior que tinha que entrar. Se a gente quisesse ver mais baixa, entendeu? Tinha que entrar nessa área do dia anterior no 50 para baixo e depois perdeu o 35, certo? Beleza, ele perdeu e estava até criando aceitação lá embaixo. Só que o que aconteceu? A abertura na 5, ó, ele puxou para cima e aqui a 5,10 ele já entrou de novo na sessão overnight. Ele entrou no valor criado no overnight. Uma vez você vendo isso, você não procura mais venda. Você vai procurar compra no pullback e ele nem deu pullback, né? Ele foi dar pullback aqui, ó, no 65, que aí você vai considerar que ele está entrando, ó, ele criou o valor de novo, dentro de novo de qual área? A gente não tinha o 68? Então, por margem de erro, 65 e 68 são 3 pips. Então, ele começou a criar valor aqui dentro de novo. Ele já está até com uma área mais gordinha, porque ele estava trabalhando aqui já. E por que ele faz isso? Ele trabalha perto da referência, ó, 68, 69, aí ele entra para criar aceitação aqui e você tirar esse gap de volume, entendeu? É como se aqui fosse uma barreira, porque aqui não tem interesse, ó. Tirando esses dois volumes nodes, ó, a gente tem que considerar isso aqui como um vácuo de liquidez e vácuo de volume. Então aqui não há interesse a negociar. Agora aqui já começa a ter negócios não acabados de venda e pessoas querendo vender. Então ele tem que fazer uma aceitação aqui para fazer o quê? Para ele tirar essa diferença de volume. Ó. Ele vai tirar, ó, vai ficar mais suave, ó, viu? Ficou mais suave. E aí ele consegue entrar na área e redistribuir. Aí você conseguiria pegar uma compra aqui na região de 65 aqui, que é para pegar a área inteira, que aí vai até, ó, aqueles dias lá que eu falei, né? Aí vai até o topo, que aqui é a região de 90 e pouco. Ó. Percebe que aqui o volume cai. Aqui você precisa de uma continuação de um outro cenário, de ele acumulando aqui em cima e criando mais um rompimento para ganhar essa outra área aqui e eventualmente até ganhar a área macro, que é lá no 19, lembra? Região 19 e pouco. E aí fazer um puta movimento de alta bem maior, porque ele vai ganhar uma área bem mais macro. Só que o que a gente vê aqui que acontece? Ele chega nesse topo das áreas de dias anteriores e cai de novo. E ele volta aqui, ó, ele perde esse fundo anterior, ó, ele perde esse fundo anterior e aí ele só faz pullbacks. Então ele desistiu dessa ideia de ganhar o valor macro. Ele chegou ao topo e aí vai aquela nossa regra de dinâmica de valor de novo. Uma vez rejeitando topos e fundos de valor pré-estabelecido, ele tende a rotacionar. Então ele vai buscar o outro lado em tese do valor macro, então ele pode ir em tese até lá o 1,17, tá ligado? Ou ele pode rotacionar áreas menores, tipo mensais e tal, certo? A gente não precisa que rotacione até isso aqui, né? Até 1,17 e tal. Aqui, ó. Não precisa. Tem regras que eu falo que invalida a regra de rotacionar na área inteira. Às vezes ele vai ter uma grande reação aqui na POC, na região de POC. E aí tem uma regra, tem uma dinâmica de valor lá que eu falo, que a regra número 1 ou número 2, que é essa de rotacionar, pode invalidar, né? Se houver uma reação forte na POC, ele pode subir de novo, entendeu? Vai ser um movimento contínuo, um movimento impulsivo, ele não vai rotacionar de novo, ele vai ficar acumulando mais para cima até sair daqui, certo? No próximo vídeo eu vou falar então como eu cheguei nas operações da semana.